O nariz escorre, começa a tosse e vem aquela dor de cabeça. De repente, uma febre alta. Estes são sintomas de qualquer tipo de gripe, mas um causa arrepios não só em quem está gripado. É a gripe H1N1, tema do Olho Clínico desta semana. Como todo vírus da gripe, o H1N1 é transmitido de pessoa para pessoa, através das gotículas de saliva soltas junto com tosses e espirros. Elas entram no organismo através do nariz e da garganta. E o vírus se instala nas mucosas e infecta as células. Foi o que aconteceu com João Pedro, estudante de engenharia eletrônica. Em 2009, ele teve a gripe H1N1 e tem teorias de como a contraiu. Bom, no ano de 2009 eu fui a um evento em Maringá. Já em Curitiba já tinha passado a grande boom do surto. E eu fui a Maringá num evento, um encontro de estudantes de engenharia. E na volta, próximo de uma semana depois, eu apresentei os sintomas e eu imagino que tenha sido assim que eu contraí o vírus da gripe. João Pedro teve a doença bem no auge da pandemia no Brasil, em 2009. Ele é um dos 50 mil brasileiros infectados nessa época. No mesmo período, morreram mais de 2 mil pessoas em decorrência da gripe H1N1. Mas nos anos seguintes, os números diminuíram. E a doença está na fase pós-pandêmica, quando ela se torna sazonal. O H1N1 é um subtipo do vírus A, que é dividido e classificado por uma proteína e por uma enzima que estão na sua superfície, a hemaglutinina e a neuraminidase. Gripe sempre é causada por um vírus chamado influenza. O vírus influenza ele é classificado em H1N1 ou outros subtipos de acordo com as proteínas que tem no envoltório, na parte de fora desse vírus. No vírus influenza A gente diferencia ele de acordo com duas proteínas, hemaglutinina e neuraminidase. E existem vários subtipos dessas proteínas. O vírus da influenza sofre tantas mutações que a cada 40 anos há uma pandemia da doença. Ela se espalha em 8 fases. Da primeira à terceira, a infecção acontece principalmente nos animais. Na seguinte, o vírus é passado de humano para humano. As fases 5 e 6 são o auge da pandemia, quando o vírus está presente em boa parte da população. Depois, as infecções se tornam mais raras, até chegar à última fase, a pós-pandêmica. Esse é o estágio que a gripe H1N1 está desde agosto de 2010. Esse mesmo vírus, ele nunca tinha aparecido nessa conformação para o ser humano. Por isso que ele acabou sendo transmitido dessa forma intensa e causou muitos casos de gripe, porque todas as pessoas eram suscetíveis a ele. Os vírus que a gente conhece como causadores da gripe comum, são vírus influenza também, mas são aqueles que já vêm acontecendo, com pequenas mutações há vários anos. Quando a pessoa é infectada, ela se sente cansada, tem prostração e dores musculares intensas logo no início da doença. Esses sintomas são acompanhados por febre alta e tosse. A pessoa pode apresentar congestão nasal e dor de garganta também. Os sintomas do H1N1 são iguais aos de qualquer outra gripe e podem durar de 5 a 7 dias. Quem tem mais riscos de contrair a doença são idosos acima de 60 anos, crianças menores de 2 anos, gestantes, diabéticos e anêmicos. Pessoas com deficiência imunológica ou com problemas cardíacos, pulmonares e renais são outro grupo de risco. Mesmo não estando em um grupo de risco, qualquer pessoa que manifeste os sintomas de qualquer tipo de gripe deve ir imediatamente ao médico. Não adianta ficar esperando em casa. Hoje a gente sabe que o maior benefício num quadro gripal é o uso precoce, bem no comecinho, do remédio antiviral chamado oseltamivir ou Tamiflu. Então, esse vírus pandêmico, ele é bem sensível ao Tamiflu ou oseltamivir. E os vírus H3N2, influenza B, também são sensíveis a esse remédio. Só que ele só funciona se ele for começado nos primeiros 2 dias de sintomas. As complicações de quem não trata logo no início, elas podem ser um prolongamento desses sintomas, então, em vez de já curar, depois dos 5 dias do remédio, essa pessoa permanece com esses sintomas respiratórios por 2 a 3 semanas, tossindo bastante, com aquela sensação de mal-estar, não febre, mas a sensação de dor no corpo e prostração, ela se perpetua por mais tempo. E há a possibilidade de complicações bacterianas, como a gente comentou, pneumonia,
rinossinusites, fazer complicações dessa forma. Foi isso que João Pedro fez quando ele começou a ter os sintomas da gripe. Senti uma febre alta, mas na hora não me toquei que podia ser uma gripe, alguma coisa. Muito cansaço e muita dor de cabeça, não conseguia nem pensar direito. E minha mãe, quando chegou em casa, falou, não, vamos no médico que deve ser uma gripe, alguma coisa. Aí fui no posto de saúde, ali do Boa Vista, o 24 horas, e na hora já fui separado para o atendimento. Na época não se estava nem mais fazendo o exame de sangue para diagnosticar a gripe, já era direto pelos sintomas. E foi feita a oximetria, não estava com problema de oxigênio, então não precisei ficar internado. E já receitou o Tamiflu e um antibiótico para prevenir que a doença evoluísse para alguma infecção bacteriológica. Logo em seguida ao surto de 2009, começou a vacinação contra a gripe H1N1. Em 2012, a vacina passou a ser trivalente. Além do vírus H1N1, ela combate o tipo mais comum de gripe, o H3N2, e o tipo B da doença. A vacina da gripe, ela é bastante segura, ela pode ocasionar, geralmente os sintomas são em 10% das pessoas como dor local, no local da aplicação da vacina, e cerca de 1 a 2% podem apresentar febre ou dores no corpo após a vacina, mas nunca a vacina causa gripe. Isso é bem importante frisar, porque muita gente fala, desde que eu tomei a vacina, agora eu estou sempre gripado. Só que normalmente o que essa pessoa tem são resfriados, infecções causadas por outros vírus, e isso realmente a vacina não protege. Ela protege só as infecções causadas pelos vírus influenza que estão contidas na vacina. Depois de acompanhar o sofrimento de João Pedro, fica a lição. Prevenir é melhor do que remediar. Os cuidados para evitar a gripe H1N1 são básicos e valem para qualquer tipo de vírus da influenza. Outro cuidado importante é nunca tossir ou espirrar na palma da mão. Porque a gente abre o trinco com a palma da mão, a gente se segura no ônibus com a palma da mão, a gente dirige com a palma da mão, a gente encosta no rosto de crianças, a gente encosta na nossa boca, no nosso olho, sempre com a palma da mão. Então esse é o maior transmissor de doenças. Então, por isso a gente fala que quando for tossir ou espirrar, fazer isso protegido, por exemplo, aqui dentro da roupa, ou mesmo espirrar no cotovelo ou no ombro, né? Para evitar de estar passando para a palma da mão e com isso está contaminando várias superfícies e várias pessoas. Um outro cuidado é usar de higiene respiratória, né? Sempre que tossir ou espirrar, lavar as mãos, lavar o rosto com água e sabão também, para evitar, né, que esses micro-organismos fiquem e outra pessoa possa se contaminar. Para evitar de adquirir essas infecções, tem que estar com a imunidade muito boa, né? Para isso ela precisa se alimentar bem, estar em ambientes arejados, né? Ambientes fechados predispõem ao acúmulo de micro-organismos e com isso faz várias infecções, então sempre abrir a janela, mesmo em lugares frios como Curitiba ou na Europa, é bem comum isso também, durante o dia, apesar de estar frio, 3, 4, 5 vezes por dia, abrir por 15, 20 minutos toda a casa para dar aquela troca de ar, dar aquela limpeza, ou nas escolas, por exemplo, na hora do intervalo das crianças, abrir todas as janelas para que haja realmente uma circulação e uma aeração desse local. E não se esqueça do mais importante, sempre lave as mãos com água e sabão. Essa atitude ajuda a prevenir outras doenças, como o resfriado, a conjuntivite e até a meningite. O álcool gel também é uma boa maneira de deixar as mãos limpas. Então, para a higienização das mãos, existe uma regra. Se houver sujeira na mão, se, por exemplo, eu tossir na minha mão e tenho secreção respiratória, eu preciso lavar com água e sabão. Daí não adianta passar álcool gel. Mas se a minha mão estiver limpa, né, eu não vejo nada nela de sujidade visível, a higienização com álcool gel faz o mesmo efeito da lavagem com água e sabão. Então, tanto a lavagem com água e sabão quanto a higienização com álcool gel, ela deve ser feita, vamos primeiro abrir aqui, então com uma quantidade suficiente, né, de água e sabão ou de álcool gel. Esse álcool vai ser espalhado e deve ser friccionado também entre os dedos. Então, ele deve ser espalhado por todas as superfícies, né? Tanto laterais, quanto dorsais, quanto na palma da mão, né? E ele não deve ser secado e se deve deixar secar naturalmente, evaporar realmente esse álcool. Com isso, está feita a higienização das mãos. Da mesma forma, a lavagem com água e sabão. Se coloca o sabão, vai embaixo da torneira,
lava todas as superfícies. Não existe um tempo para isso, depende do tamanho da mão, da habilidade da pessoa de fazer isso. E aí depois se enxágua essa mão com água, né, com água corrente, e aí se seca. A gente normalmente orienta não o uso de toalhas, e sim de toalhas de papel descartáveis. O Olho Clínico desta semana fica por aqui. Se você quiser fazer algum comentário ou alguma sugestão de programa, manda um e-mail para a gente. O endereço é olhoclinico@ufpr.br. Mas se você quiser rever este ou outros programas, acesse nossa página na internet www.tv.ufpr.br. Até a próxima semana. Tchau!